Boa tarde, nós estamos iniciando o nosso programa Etc e Tal, na semana do Carnaval, afinal de contas sábado já é Carnaval, né, gente? Seja muito bem-vindo à TV Irati, ao canal 22 da Brasilnet, à Web TV Irati, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante com você já no começo do programa, que todo mundo sai para pescar, outro vai para a praia, outro fica em casa curtindo com os amigos, um churrasquinho, e a Tenente SPAC está dispondo do seu tempo para participar do nosso programa, para dar algumas dicas e também assim dar um puxão de orelha aí no pessoal para ter um pouquinho mais de segurança nesse carnaval. Tenente, Carnaval é uma época assim que acontecem muitos acidentes, principalmente com água, né? Exatamente, a maioria do pessoal acaba tirando uma folguinha, né? E acaba indo, como você falou, ou para praia ou pescar, então assim, acaba abusando de algumas situações. Então, sempre o cuidado, né, em relação a isso. Nós, bombeiros, a gente tem um lema, né, em relação à água, que a gente fala que água no umbigo é sinal de perigo. Então, sim, ter esse cuidado também em relação a essas situações. Bom, a gente vai começar pelo perigo que as pessoas e as mamães acham tão pequenininho, né? Monta a piscina lá no fundo da casa, aquela piscininha que você compra na loja e deixa a criançada brincando. Existe um pouco de perigo nisso conforme a idade da criança? Conforme a idade da criança, sim. As crianças, na verdade, não têm ainda a noção do risco que ela tem. Então, às vezes, até numa brincadeira de criança ali, as crianças às vezes se empurram, ou até mesmo a questão de jogar a própria água no rosto de outra criança. Se a criança tiver, né, com as vias aéreas abertas, com a boca aberta, ali pode ser que aconteça ali um pequeno espasmo da glote, porque daí a água cai na hora que a criança estiver respirando, e isso pode ter, né, um princípio de um afogamento, ali, um afogamento que a gente fala que é a seco, porque não chega a ser um afogamento com muita entrada de líquido. Mas às vezes esse espasmo da glote, a criança ou a pessoa fica um tempo ali sem conseguir respirar. Então, às vezes, tem que tomar esse cuidado. Assim, criança tem que sempre estar de olho, né? Não é só nas piscinas, mas às vezes a gente vê algumas fatalidades dos baldes, né? As mães que estão em casa, às vezes estão fazendo almoço, estão fazendo alguma coisa, às vezes tem um balde com água lá, a criança está começando a andar, começando a engatinhar, acaba caindo dentro do balde, daí a mãe não percebe, quando vê a criança já está em óbito. Então, assim, a gente já teve alguns casos na nossa região em relação a isso. Então, o cuidado sempre com água perto de criança tem que ser redobrado. Certo, agora a gente vai assim para os clubes de campo que temos em nossa cidade. Isso é raro acontecer um acidente de afogamento numa piscina, num clube de campo, antigamente era mais natural. Mas tem o problema da bebida alcoólica com a natação. Então, na verdade, quais são os fatores dentro dos clubes que acabam agravando? A questão da própria alimentação, né? Às vezes a pessoa vai lá, se alimenta e entra na água. Então, isso também vai fazer com que alguns movimentos que ela faça dentro dessa água que ela necessite, acaba dando um problema de congestão mesmo, e a pessoa perde os movimentos dos braços e pernas e acaba daí nessa situação se colocando em risco de um afogamento. E a própria bebida alcoólica, que acaba tirando o sentido das pessoas. Então, a pessoa entra ali, de repente se coloca numa situação de perigo, de risco, e não consegue sair dela devido ao fato de estar fazendo uso da bebida alcoólica. Até porque a gente sabe, se o uso for excessivo, pode ser que a pessoa sofra um desmaio, alguma coisa, e acaba tendo o que a gente chama de afogamento secundário, que a pessoa primeiro perde o sentido para depois sofrer o afogamento. Certo. Agora vamos falar com aquelas pessoas que vão pescar. Né? Espero que tragam peixe, senão as esposas vão ficar muito bravas, né? Tem aquelas piadas que vão pescar e não trazem peixe, né? Aí as esposas ficam malucas, né? Mas beira de rio é muito perigoso. O que a gente recomenda sempre aos pescadores, que às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou pescar, mas eu sei nadar. Eu posso saber nadar, mas quando você vai nadar numa piscina ou você vai para a praia, você está fazendo uso de roupa de banho. Quando você vai pescar, geralmente você está com uma bota, você está com uma calça jeans, você está com uma roupa mais pesada. E essa roupa, em contato com o meio líquido, ela vai funcionar ainda como o que a gente chama de poita. Ela vai pesar mais ainda puxando essa pessoa para baixo.
Então, isso vai fazer com que ela afunde rapidamente. E se essa pessoa... Porque, às vezes, a prática da natação não é utilizando tanta força do braço. E quando essa pessoa estiver fazendo uso de roupas pesadas, ela vai necessitar de uma força maior para conseguir desenvolver essa natação. Então, as pessoas às vezes não estão preparadas. Então, pessoas que sabem nadar, mas vão pescar, não custa ter um cuidado de estar com colete, principalmente se estiver fazendo uso de embarcações. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou ali no barco, mas eu sei nadar. Se acontece desse barco virar e essa pessoa estiver fazendo uso de roupas pesadas, provavelmente a dificuldade dela e a rapidez com que ela vai afundar é maior do que se ela tivesse com uma roupa de banho. E aí entra também o cuidado com a bebida alcoólica e o cuidado de pescar à noite nos barrancos, porque é perigoso cair também, mesmo que a pessoa não vai nadar, mas pode cair. Com certeza, a gente sabe assim que, né, nas pescarias também tem o uso excessivo de comida, às vezes até da própria bebida alcoólica, né? E as pessoas acabam se colocando em risco nos barrancos, né, dos rios e tudo mais. Então, assim, o cuidado sempre e saber que a situação não é igual eu nadar só de roupa de banho. Então, esse é o principal, que às vezes a pessoa acha que tem confiança na prática dela e acaba sofrendo afogamento mesmo sabendo nadar. Certo, gente. Agora a gente vai para a praia, né? A praia também ocorre principalmente final de ano, Natal, Ano Novo, e no Carnaval também é uma ocorrência bem grande de afogamentos, né? Sim, porque o número de banhistas acaba aumentando. Então, o que a gente fala? Hoje, as praias do Paraná, elas têm sinalizações que ajudam o banhista a saber como se comportar na praia. Então, assim, o que as pessoas devem fazer? Vai para a praia, pega a sua família. Os postos de guarda-vida hoje são delimitados por bandeiras amarela e vermelha. Então, assim, dentro dessa limitação é a área de cobertura do guarda-vida. Então, o guarda-vida vai conseguir cuidar da sua família com maior velocidade, com maior nesse raio. Então, foi feito um estudo, existe essa metragem em que o guarda-vida vai conseguir atender aquela pessoa com maior segurança. Fora isso, é o que a gente chama de entreposto. No entreposto vão ter bandeiras pretas, dizendo, não entre aqui. Então, se você está com a tua família, às vezes vale a pena você andar 50, 100 metros para procurar ter a área de cobertura. Nesses locais onde tem a bandeira preta, não quer dizer que o guarda-vida não vai fazer o socorro, ele vai. Mas como ele vai ter que correr 300, 400 metros antes de acessar a água, vai demorar um pouco mais. Então, o certo é estar dentro dessa área de segurança. Chega, pergunta para o guarda-vida. No posto de guarda-vida vão existir 3 bandeiras, uma verde, uma amarela e uma vermelha. Isso significa que a verde, o mar está tranquilo, a amarela você já vai ter que ter um pouco de mais de cuidado. E a vermelha, água para baixo do umbigo, que você vai estar garantido. Porque daí é a condição que o mar está um pouquinho mais perigoso, um pouquinho mais agitado. Então, assim, se você realmente não conhece o mar ou você não tem essa prática, é melhor você não se colocar em risco. E, não sei, vou lá, pergunta para o guarda-vida onde que é melhor para você entrar, qual que é o local de maior segurança, se está tendo ou não está tendo incidência de água-vivas também, que agora está tendo bastante no litoral. E tomar todo o cuidado. Sempre se prevenindo, perguntando para o guarda-vida e estando na área de cobertura ali, que com certeza você vai poder aproveitar um carnaval sem problema nenhum. Tem aquele problema também de aquelas famílias que vão com bastante crianças, nem pensar em se desligar das crianças na praia, né? Não, principalmente nessas ocasiões onde o fluxo de pessoas é muito grande, as crianças, como a gente fala, elas não têm noção. Então elas saem para brincar ali 5 metros longe do local que você está, ela olha, ela se depara com um monte de guarda-sóis. E ela não sabe qual que é o do pai e da mãe. E daí ela começa a andar. A gente já teve casos de crianças aí que se perderam e andaram 2, 3 quilômetros. Foram achadas após o local onde o pai e a mãe estavam. Então, o que a gente recomenda? No posto de guarda-vida sempre tem as pulseirinhas, onde você pode pôr as pulseirinhas identificando o seu filho, colocando o telefone, porque assim que alguém localiza essas crianças que se perderam, elas ligam no quartel e a gente entra em contato com o pai e a mãe dizendo, seu filho está em tal posto de guarda-vidas. Então, é um cuidado a mais. Então, chegou com as crianças, né, mesmo que você esteja de olho ali, assim, é bom sempre estar com a pulseirinha, porque qualquer situação essa criança vai ser encontrada e é mais fácil da gente localizar os pais e os responsáveis por aquela criança. E aquela turminha que vai fazer um luau à noite, na
praia, leva um violão e resolve entrar no mar meia-noite, 1h da manhã? Ó, o horário de cobertura do guarda-vida é das 8 horas da manhã às 20 horas da noite. Fora desse horário, são formadas equipes que ficam no quartel à espera. Então, assim, o que a gente recomenda? Não entra na água. Você não vai ter, a visibilidade vai ser menor. Então, você vai curtir o carnaval com os teus amigos. Não seja você a estragar o carnaval, porque é você que vai. Se você tomar uma atitude de entrar na água, você vai estar, de repente, causando uma situação que os teus amigos não vão esquecer nunca, né? Sim. E se colocando em risco desnecessário. Então, assim, vai fazer o luau? Faz o luau. Toca violão, se diverte, mas na areia. Né? Aproveita seu carnaval de uma maneira responsável, porque você vai estar, além de você perecer, porque daí, com a visibilidade à noite e até a chegada do corpo de bombeiros numa situação dessa, é muito difícil de você achar essa vítima ainda. Com certeza ela vai estar submersa e daí os amigos desesperados. Então, para evitar tudo isso, curta seu carnaval, aproveite a festa e não entre na água à noite, porque infelizmente não tem a cobertura do guarda-vida é até 20 horas. A hora que ele apita dizendo que ele está indo embora, vai embora junto, porque daí você acaba se colocando em risco desnecessário. Tenente, eu vou abusar um pouquinho da tua boa vontade, né? Já que nós estamos aqui, assim a gente deixa tudo bem claro, assim, para todo mundo que está assistindo. Você falou das águas vivas, né? E a gente viu uma incidência muito grande no litoral. O que uma pessoa deve fazer quando ela for atacada por uma água viva? Primeira situação, não colocar água doce e não esfregar. Então, teve o contato com a água viva, no momento que você está dentro da água mesmo, você começa a jogar a própria água salgada. Por quê? Porque a água viva ela vai soltar as célulazinhas dela, que são bem pequenininhas, que é aqueles pontinhos gelatinosos que às vezes a gente vê. Em contato com a água doce, como há uma diferença, elas vão estourar. E isso que vai fazer a ardência da pele. Então faz isso e daí procura um posto do guarda-vidas que vai ter o vinagre que vai passar. Ou se não quer se prevenir mais, já sai com um pouquinho de vinagre ali na bolsa da praia. Se acontecer isso com a criança, alguma coisa assim, passa na hora. Tem também as lanchonetes que ficam à beira de praia, podem emprestar um pouquinho de vinagre ali e usa, né? E usa também. Aí, assim, se tendo outras reações, o certo mesmo é procurar um posto de saúde para que seja medicado, porque às vezes as pessoas têm um nível de alérgicas a determinadas situações. Então, assim, tendo outros sintomas, daí o certo é procurar um posto de saúde pública. Bom, gente, mas para chegar até o rio, para chegar até a praia, às vezes tem que pegar a estrada. Eu acho que tem gente que nem chega, às vezes, por imprudência, né? Exatamente. O que é você, antes de você sair de férias, ou sair num feriado, ou no próprio carnaval agora, você está saindo para descansar, então é a paciência. Né? Você sabe que vai ter todo mundo viajando, então assim, saia com antecedência, veja um horário que tenha menos fluxo de veículos, e se você for sair, tenha paciência, tenha cautela, mantenha a distância de segurança, que é muito importante. Pessoal, tem bloqueio, eu sempre recomendo ao pessoal que chegou num bloqueio, deixa seu carro com no mínimo um espaço de 2 carros, porque às vezes a pessoa que está atrás não vê que está o bloqueio, vai bater na sua traseira. Se você tiver um espaço até você acessar o outro carro, você não se põe em tanto risco. Porque a gente vê muitos acidentes, os engavetamentos com vítimas graves, porque estava muito próximo, daí um carro vai imprensando o outro. Então, assim, se você manter a sua distância, por mais que às vezes seja um acidente, que o acidente aconteça, você não se põe tanto em risco. E a paciência, gente, tem que ter paciência no trânsito, não faça... você tem que pensar na sua família, no retorno da sua casa. Então, a melhor situação, você está saindo de férias, está saindo para um feriado, você vai ter tempo. Paciência. Tá certo, então. Gente, nós conversamos com a Tenente Spack, do Corpo de Bombeiros, vamos conversar mais vezes sobre outros assuntos, né? Ela tá gravidinha, tá linda, né? E é tão bom a gente ver mulher grávida, né? Porque a gente fica feliz, né? Menininha? Menininha, Rafaela, vindo aí em abril para alegrar a nossa vida aí, graças a Deus.
Estamos aí, vamos curtir um carnaval também bem sossegado. Verdade. Gente, logo depois do comercial, a gente vai fazer uma torta de salsicha. Aqui na nossa região a gente chama de vina, né? Mas é mais chique falar assim, torta de salsicha. Você vai adorar a torta, tá certo? Depois dos comerciais.